para, apresentar aqui um pouco das aplicações de nanopartículas em imagens biomédicas. Eu sou, o Guilherme, como apresentado, eu sou de Botucatu, sou professor no Departamento de Biofísica e Farmacologia. Sou formado também na mesma instituição. Então, ao longo da minha trajetória, desde o mestrado até o doutorado, e esse início do pós-doutorado e depois no início da docência, a gente vem trabalhando com nanomateriais. Então, a gente costuma dizer que a nanotecnologia, de certa forma, ela está até na moda, né? Porque a gente vê bastante termo, bastante palavras, bastante pesquisa, sempre tentando definir o que é nanotecnologia. Então, quando a gente pensa em nanotecnologia, a gente está sempre trabalhando aí no design, na síntese e no processamento de estruturas, materiais, dispositivos, que a gente consegue ter esse controle, tanto numa escala atômica e até muitas vezes molecular. Então, dentro desse amplo aspecto que a gente tem da nanotecnologia, a gente tem esses nanomateriais, que hoje a gente diz que tem, ou talvez, todos devem já ter ouvido alguma vez sobre nanomateriais, principalmente por causa de nanopartículas. Então, nanopartículas, a gente classifica esses materiais como estruturas, esses agentes, que estão na faixa aí de 1 a 100 nanômetros. Então, basicamente, a gente tem essa distribuição de tamanho nessa faixa, mas a gente reconhece também que, dependendo de algumas situações que a gente vai tentar ilustrar aqui na apresentação, que esse tamanho pode vir a ser, um pouquinho maior, um pouquinho menor, e como que isso influi principalmente em sistemas de imagens e também na biodistribuição desse material quando administrado em sistemas biológicos. Então, vamos só recapitular aqui. A gente está falando aqui de materiais nessa faixa aqui de 1 a 200 nanômetros, dependendo do revestimento que tem esses materiais. Então, a gente está aqui na faixa de algumas... A gente está trabalhando com materiais muito menores do que células, e a gente está na faixa ali, que a gente viveu e está vivendo também uma pandemia, o vírus da Covid, a proteína spike, o DNA. Então, isso é benéfico, porque você tem um material numa escala reduzida que se aproxima, do range, de tamanho de estruturas que a gente quer alcançar, principalmente para tratar, diagnosticar, ou até mesmo fazer imagem. Então, a gente tem diversos tipos de exemplos de nanopartículas. A gente tem as nanopartículas lipídicas, que são basicamente moléculas de gordura, falando de certo modo. A gente tem as nanopartículas de ouro, que tem uma implicação grande em sistemas de imagem, principalmente no CT. Nanopartículas poliméricas e outros tipos. Então, a gente tem a gente tem que pensar qual que é a importância da nanotecnologia para a gente hoje, né? Por que a gente tem que trabalhar, então? Qual que é a vantagem e a importância de se trabalhar com materiais em escala nanométrica, né? Então, a gente vê esses materiais extremamente pequenos, né? Então, porque a gente, de certa forma, a gente tem algumas propriedades, olhando para o lado físico, químico, que podem ser aprimoradas e otimizadas nesses agentes extremamente pequenos. Então, utilizando o mesmo material, só que a gente consegue observar uma nova propriedade ou uma nova perspectiva desse material, principalmente quando está trabalhando na nanoescala. Isso é importante porque a gente usa o mesmo material, né? A nanotecnologia não vem para responder e criar materiais. A gente só trabalha com materiais que já existem, né? Principalmente como ouro, os óxidos de ferro, e trabalhando numa escala muito minúscula. Então, vamos pegar, por exemplo, o exemplo do ouro. O ouro, como a gente conhece, o tamanho macro, né, a gente já tem algumas propriedades físicas que são alteradas do ouro. Então, vamos pensar assim, o ouro macroscópico, ele tem essa cor amarelada apenas nesse tamanho. Quando a gente diminui esse material, a gente tem diversas outras cores do ouro. Então, a gente tem uma escala de tamanho aqui na direita, no qual a gente observa que quanto, menor, ele vai tendo uma cor avermelhada. Outro ponto interessante é o ponto de fusão do ouro, que ele diminui em relação ao tamanho. Isso a gente observa, então, que esses materiais, os mesmos materiais que a gente tem em escala, macroscópica, quando vão para o regime nano, a gente muda propriedades físicas. Então, isso que se dá a vantagem de utilizar esses materiais, né? Não só esses materiais, mas materiais em escala nano, né? Ok? Então, aqui também é mais um exemplo, agora olhando para nanopartículas magnéticas, que dependendo do regime, essas partículas alteram seu regime magnético. Então, quando a gente tem nanopartículas extremamente pequenas, a gente tem nanopartículas que respondem como se fosse um domínio único, então apresentando um comportamento
de superparamagnetismo, enquanto a gente muda esse diâmetro crítico que a gente tem essa faixa, elas respondem como se fossem multidomínios, ou seja, vamos pensar de uma certa forma, diversos ímãs respondendo de maneira aleatória. Então a gente vai para um regime do ferro magnético. Isso é em função diretamente do diâmetro da partícula. Então isso fica claro para a gente essa dependência essa alteração, principalmente de parâmetros em função do regime em nanoescala. Outro material extremamente importante quando a gente fala das nanopartículas, nanoagentes, nanoestruturas, são os quantum dots, né, os pontos quânticos na tradução, porque são materiais extremamente pequenos, né, são um aprisionamento de elétrons, se a gente pensar assim, que eles conseguem emitir luz. Então isso é extremamente importante, extremamente aplicado e vem sendo investigado, porque quando eles são excitados por algum tipo de energia, né, eles podem emitir luz numa determinada numa, uma cor específica, determinado comprimento de onda, e são materiais fluorescentes. Então, para imagens óticas, imagens fluorescentes, sistemas de imagens fluorescentes, acaba sendo uma ótima alternativa. Então, isso ilustra também que determinados materiais em nanoescala, nessa escala nanométrica, são extremamente interessantes para se pensar em utilizar. Então, a nanotecnologia, ela não só se restringe, se a gente pensar apenas na parte da saúde, a gente tem, né, nanomateriais tanto para alimentos, né, que a gente consegue exemplificar, a gente também tem direcionado a energia, mas o foco hoje é trazer principalmente, né, a nanotecnologia aplicada à saúde. Então, que a gente consegue falar agora de um novo termo, que seria talvez a nanomedicina, nanotecnologia combinada com a saúde. Então, a gente tem nesse gráfico, esse é um gráfico bem interessante, é uma linha do tempo, melhor dizendo, sobre eventos que talvez ilustraram o conhecimento de a gente ter até hoje o que é nanotecnologia, principalmente nanomedicina. Então, a gente pode começar desde 1906 com Paul Ehrlich, né, que cunhou a ideia da teoria da bala mágica. A gente tem alguns eventos também, como Maeda, que descobriu o efeito e relata pela primeira vez o efeito EPR, que a gente vai tentar entender um pouquinho nessa apresentação. Tem a aprovação do FDA de um medicamento com base em um agente nanoestruturado, então é um medicamento que engloba a doxorubicina, que é um quimioterápico extremamente tóxico, só que quando numa molécula lipídica isso tende a reduzir a sua toxicidade, e ao longo dos anos a gente teve diversos acontecimentos, perdão, e fatos relacionados tanto a desenvolvimento de sistemas de nanopartícula, como sistemas de imagem, como o sistema de MPI, em 2005. Então, ao longo do tempo, a gente teve diversos fatos e acontecimentos que estruturam essa base para a gente ter hoje e entender o que é nanomedicina. Então, é sempre legal, é importante fazer um aspecto histórico, trazer um aspecto histórico, que a gente entende, né, talvez, o que seriam as nanopartículas através de Paul Ehrlich, né, um médico alemão, se não me engano, que teorizou um carreador ideal, o conceito de um carreador ideal, que poderia atuar em locais específicos, permitindo uma atuação seletiva e podendo carregar, de certa forma, drogas para determinados locais. Então, hoje a gente vislumbra isso talvez como as nanopartículas, esses agentes específicos com atuação seletiva. Então, outro ponto também, a gente tem a palestra, né, que a gente consegue entender talvez assim mais próxima da gente, que foi o primeiro passo do Feynman sobre um Nobel de Física, né, que ele intitulou que talvez a gente teria muito mais espaço para investigação lá embaixo. Lá embaixo, quando ele quis dizer, era em relação à escala nanométrica. Então, a gente tem diversos eventos que personalizam isso para a gente, esse entendimento do que foi a construção desses conceitos. Então, a gente tem que, quando a gente tem esse combinado da nanotecnologia nas ciências da vida, na farmácia, na biologia e principalmente na clínica médica, a gente tem essa nanomedicina. Então, a nanomedicina, muitas vezes, a gente pensa só em alguns aspectos relacionados à saúde, como biologia, a farmácia, mas ela traz uma combinação muito interessante, principalmente da física, da engenharia, das ciências de materiais e da química, porque nada
se constrói, obviamente, nada, a gente não consegue ter uma aplicação efetiva das nanopartículas sem construir essas nanopartículas, sem sintetizar, sem combinar essas nanopartículas com determinado revestimento, moléculas target. Então, a gente entende que essa medicina personalizada é uma sustentação de diversos aspectos, desde matérias como a física, a engenharia, a química, até mesmo a biologia, a farmácia e a medicina. Então, a gente sempre vislumbra um potencial de direcionar futuros tratamentos. Esse é o grande intuito da nanomedicina: tratamento e diagnóstico. Então, basicamente, né, a gente pensa na nanomedicina, a gente visualiza a nanomedicina como através de nanoagentes, principalmente nanopartículas, que têm capacidade de transportar e reconhecer moléculas-alvo, interagir com essas moléculas e células, estruturas, podendo atuar tanto no tratamento como no diagnóstico. Então, a facilidade dessas células permite o tamanho nanométrico desses agentes permite a interação com diversas células e estruturas. Então, talvez isso seja o grande ponto da nanomedicina. E, além disso, é a versatilidade que esses materiais podem vir a trazer para a gente. Então, a gente pensa que numa nanopartícula a gente pode combinar diversos materiais na mesma estrutura, no mesmo agente. Então, você tem, teoricamente, aquele agente efetivo, seletivo, extremamente com alto potencial de atuação. Então, a gente pensa em nanomateriais, é válido a gente pensar que isso pode, já como adiantado, ser útil para o diagnóstico. Então, eles atuam como biosensores para o imaginamento. Alguns tipos de materiais podem ser úteis e utilizados também na regeneração. A gente tem a engenharia tecidual, uma grande área que trabalha com esses materiais, principalmente através de scaffolds. Então, eles têm aquelas estruturas celulares que eles conseguem replicar alguns tecidos e estão incorporando nanopartículas, porque assim você consegue marcar onde que vai ser, teoricamente, esse scaffold se vir a ser realizado biologicamente. E essas nanopartículas também podem ser úteis na terapia, entregando drogas, ou, quando no caso de nanopartículas magnéticas, podem ser úteis no sistema de entrega de calor para hipertermia magnética. A gente vai tentar abordar rapidamente aqui na aula. Então, basicamente, pessoal, a gente tem algumas classes de nanopartículas mais clássicas que a gente consegue defini-las. A gente tem as nanopartículas lipídicas. Então, a gente tem as micelas e principalmente os lipossomos, que são uma classe de nanopartícula mais conhecida e teoricamente um pouco mais antiga, que a gente vai conseguir dar uma contextualizada legal nela. Mas, para terminar aqui também, a gente precisa ver as nanopartículas inorgânicas. A gente tem as nanopartículas de óxido de ferro, as nanopartículas magnéticas, a gente tem as nanopartículas de ouro. Nanotubos de grafeno também, dependendo, né, obviamente, da sua escala, são considerados nanomateriais. E a gente tem as nanopartículas poliméricas, que quando a gente trabalha com alguns polímeros, principalmente como o PLGA, o polietileno glicol, o PEG, que tem um aspecto, uma função de mudar e funcionalizar essas partículas. Então, acaba sendo uma combinação bem interessante. Bom, então, já que a gente falou dos lipossomos, os lipossomos são materiais extremamente interessantes porque eles apresentam essa bicamada lipídica, então tem os fosfolipídios, eles atuam, né, como um nanocarreador, e eles têm uma possibilidade que é uma estrutura vesicular, né? Então até atua de maneira única, porque você tem um compartimento aquoso e uma bicamada lipídica. Então, dependendo da polaridade desses materiais que eu quero internalizar, ou agrupar nesse lipossomo, a gente pode utilizar tanto o compartimento aquoso como a bicamada, e eles atuam então como carreadores de fármacos. Eles são totalmente biocompatíveis, permitindo esse encapsulamento das drogas. Então, é um tipo de nanomaterial que a gente tem uma possibilidade de acoplamento com diversos anticorpos, peptídeos, com fármacos, com outros tipos de nanomateriais, como o polietileno glicol, que a gente viu no outro slide. Mas então, qual que é o papel? A gente parece que talvez a gente possa ter essa noção que
que a nanomedicina esteja tão distante da gente, mas talvez não. A gente tem um papel disso nas nossas vacinas, né? Então a gente vê que esse perfil multifuncional do lipossomo ele foi extremamente útil, principalmente na terapia, na prevenção de algumas doenças, mas atualmente foi descrito, a gente tem esses exemplos, principalmente como adjuvantes na entrega de fármacos e vacinas. Então a gente vê que a gente está submetido a uma pandemia que foi extremamente, perturbadora e a gente teve uma corrida por vacinas. Então, o que permitiu a gente alcançar, de certa forma, essas vacinas de maneira muito rápida, porque a tecnologia lipossomal ela sempre existiu. Então, isso permitiu que as vacinas baseadas em RNA mensageiro, como a Pfizer e a BioNTech, que a gente tem, a Pfizer da BioNTech e da Moderna, as vacinas da Moderna, também que utilizam essa estrutura de vacinas de RNA mensageiro, permitiram que a gente alcançasse de maneira rápida e eficaz essa distribuição, essa síntese de vacinas, porque elas conseguem armazenar o RNA mensageiro dentro dessas estruturas, esses lipídios, esses lipossomos. Então, ele protege o RNA. Então, quando o RNA ele é, ele sofre o processo de etocitose na célula, ou seja, ele é colocado para dentro, aí muda o pH, né, do endossomo da célula e que acaba liberando o RNA para ensinar o ribossomo a construção da proteína spike, e aí sim a gente tem a possibilidade do reconhecimento rápido e eficaz do vírus da Covid. Então, é destacado que talvez sem esses lipídios, essas camadas de lipídio, a gente não teria a vacina e não teria um tempo hábil como que foi durante a pandemia, ok? Então, a gente vê ao longo dos anos que diversos nanodrogas, nanoplataformas, nanoestruturas são utilizadas e são aprovadas pelo FDA, o Food and Drug Administration dos Estados Unidos. Então, a gente tem o Doxil, que isso é uma molécula de doxorubicina encapsulada em lipídios. Então, isso é um produto. Você tem diversos outros tipos, como o Myoset, que é uma doxorubicina também. Então, diversos produtos utilizando essa tecnologia. Aqui é uma tabela legal, eu vou fazer sempre isso aqui durante a aula, trazer o que está liberado, o que está em fase clínica, como que a gente está em esse panorama. Então, aqui a gente já tem esses materiais que já é encontrado no mercado, principalmente são quimioterápicos, então esse papel da estrutura lipossomal é reduzir a toxicidade que esses quimioterápicos apresentam. A gente também tem o Abraxane, que também apresenta baseado numa atividade citotóxica, que é um combinado do paclitaxel, junto com lipídios em lipossomos. Então, a gente também tem essa aprovação pelo FDA, e aqui é legal a gente ver que isso já está aprovado há bastante tempo. A gente tem aí o Oncaspar desde 94, o Abraxane em 2005, então são todos eventos que vêm sustentando essa proximidade da nanotecnologia, da nanomedicina com a sociedade. Em relação às nanopartículas metálicas, só para a gente poder também puxar para esse lado, a gente tem o nanoterme, que é utilizado para hipertermia magnética. Então, a hipertermia magnética você consegue esquentar uma determinada região, porque o tecido tumoral ele acaba sendo mais sensível à alteração de calor do que o tecido saudável, porque elas respondem a um campo magnético externo. Então, isso acaba sendo gerando um calor, de maneira bem resumida, que acaba destruindo o tecido adjacente. Então, a gente sempre quer visar as nanopartículas, utilizar nanoestruturas para entender e diagnosticar e principalmente tratar doenças e principalmente o câncer. Então, quando a gente fala sempre de nanopartícula, a gente sempre quer, é sempre associado, né, o câncer. Por que que o câncer ele acaba tendo umas particularidades que fazem a gente entender e investigar a complexidade? Então, a gente tem que, basicamente, né, o tecido tumoral, isso é bem descrito, ele apresenta umas certas diferenças em relação às células normais. Então, a gente tem que, durante o seu crescimento, nesse crescimento rápido e irregular, a gente tem alguns vazamentos, que apresentam alguns poros dos vasos sanguíneos em relação ao tecido sadio. Então, ele acaba tendo uma faixa de alguns nanômetros até alguns microns. Então, enquanto isso, as células dos vasos saudáveis apresentam um diâmetro, um tamanho bem menor.
Então, a gente acaba tendo efeito de permeabilidade e retenção nesses caras. O que que a gente quer dizer com isso? Que essas nanopartículas, que elas têm um tamanho adequado, vamos pensar aí na faixa de 1 a 100 nanômetros, ela pode passar, extravasar para o tecido tumoral e via a pressão intravascular e a ausência de de vaso linfático, isso tende a ficar muito mais tempo no tecido tumoral. Esse é o efeito EPR. Então, se a gente pensar que a gente pode carregar uma droga com quimioterapia, com agente terapêutico, ou um agente de contraste, ou essas nanopartículas serem elas mesmas um agente de contraste, isso é extremamente útil, porque agora se você consegue imagiar e diagnosticar através de imagens essa detecção, utilizando as nanopartículas. Então, a gente pensa aqui na imagem, fica bem mais claro que, né, a primeira parte a gente tem as imagens, é um tecido normal, então a gente tem alguns vasos com tamanho menor, de 2 a 6, e quando a gente chega no tecido tumoral, esses vasos apresentam certas fenestras com um tamanho muito maior. Então, a gente acaba tendo essa retenção, essa permeabilidade ao tecido tumoral muito mais fácil, principalmente quando a gente está trabalhando com agentes que conseguem passar nesse buraco, efetivamente. Então, assim, a gente consegue definir esse efeito EPR, que então seria um primeiro ponto positivo de se utilizar nanoagentes. Então, basicamente, a gente tem que entender a complexidade do câncer, basicamente, pensando que o câncer hoje, alguns descritos na literatura, é uma associação de doença. Então, a gente tem diversos, não é um crescimento desordenado, a gente tem diversos fatores que permitem esse crescimento. Então, a gente tem hoje bastante parâmetro que a gente vem sendo investigado, e principalmente, né, resumindo, teoricamente o câncer ele tem a possibilidade de enganar o sistema imune. Então, isso acaba sendo, né, uma associação de doenças, pensando assim, que tem essa capacidade de permitir o crescimento anormal dessa célula. Então, além dessas estratégias que a gente tem de um direcionamento passivo, ou seja, pelo efeito EPR, uma partícula pequena pode passar pela fenestra e atingir o tumor, a gente pode também trabalhar na marcação dessas nanopartículas, na superfície dessas nanopartículas, porque elas permitem vários ligantes, né, ou acoplar até moléculas receptores, que podem conversar, interagir diretamente com as células e estruturas, ok? Isso a gente visa, então, ter uma localização principalmente de um contraste aprimorado, ok? Então, a gente tem que essas nanopartículas, né, a gente pode manipulá-las em função da carga, do tamanho, do seu revestimento. Isso, então, influencia que essa nanopartícula pode vir ter um tamanho maior, uma carga positiva, neutra ou negativa. E, além do mais, esse revestimento ele é extremamente versátil. A gente, dependendo da ligação, é possível ter um complexo que consegue interagir com uma célula específica. Então, todos aqueles medicamentos que a gente, nanomedicamentos, eles se baseiam na estratégia de target passivo, ok? Entretanto, a gente tem uma discussão na literatura se só isso seria básico para entender e para a gente poder, né, ter essa torcida que talvez seja tão fácil, principalmente chegar na nanopartícula, seja para tratamento ou para imagem em tumores. Então, hoje já se sabe que não é basicamente só o efeito EPR, a gente obviamente tem o efeito EPR ocorrendo, essa retenção aprimorada, essa estratégia passiva, só que a gente sabe também que, em relação ao tecido normal e ao tecido tumoral, a gente tem uma entrega de 2 vezes em comparação com órgãos normais, então não é uma taxa tão grande, obviamente, depende do tipo de partícula, do tipo de revestimento. É, é uma, é uma, é um efeito, talvez, teoricamente muito baixo para a gente poder pensar que seja a única vantagem de se utilizar a nanopartícula. Então, a gente tem que essa modificação de superfície pode ser também uma aliada. Então, a gente pode mexer na estrutura dessas nanopartículas, a gente pode mexer na superfície, no formato, né? A gente fala sempre das nanopartículas, são sempre esféricas. A gente sabe também que apresentam uma menor toxicidade em relação a alguns tubos, né, que a gente tem esse formato de cilíndrico, que pode vir a ser tóxico para a célula. Então, a gente pode mexer nesse revestimento, sintetizar diferentes nanoagentes, nanoconjugados, ok? Principalmente na superfície, você pode adicionar algo para alterar a carga superficial, alterar
né, o tamanho, obviamente, alterar principalmente o targeting dessa partícula. Então, é uma estratégia extremamente útil que a gente tem, além de torcer para o efeito EPR, aquele target passivo. E quando a gente fala em detecção, a gente tem bastante relato que, obviamente, a gente sabe que a detecção e o diagnóstico, né, quando ele é feito de maneira prévia, é uma parte crucial, principalmente da medicina, quando a gente fala do câncer. Então, a gente tem alguns relatos que falam que a taxa de sobrevivência, aí, visando em 2 anos, nesse exemplo de um câncer gastrointestinal, quando se tem a detecção precoce, a gente atinge uma taxa aí alta de 92%, e uma detecção tardia reflete uma taxa de 33%. Então, isso é bem baixo e bem contrastante. Isso é para o mesmo quando a gente fala na taxa de mortalidade, né, em 10 anos para pacientes com câncer de mama. A gente vê que a detecção precoce permite aí atingir uma taxa de mortalidade menor, 17%, em função de uma detecção tardia. Então, isso, quando a gente está falando de uma doença tão complexa e tão problemática que traz para o paciente, para a família, para toda a sociedade, a detecção é extremamente importante e efetiva, tanto na mortalidade como na sobrevivência. Então, quando a gente fala de detecção, a gente sempre tem que ter em mente as imagens, os sistemas de imagens que eles desempenham um papel importante nessa detecção precoce. E hoje a gente tem uma gama de sistemas que permitem, né, a aquisição de tecidos biológicos, sejam eles saudáveis ou tecidos doentes. Então, a gente tem, né, imagens baseadas em imagens ópticas de fluorescência, o CT, a gente também tem a ressonância, o ultrassom, o SPECT, o PET. Então, a gente tem uma grande gama de sistemas de imagem, muitas vezes eles combinados, esses sistemas multimodais. Então, isso é um grande ponto que a gente tem. E o grande, o grande fator, talvez a grande sacada atualmente é utilizar, por que não, esses nanoagentes, essas nanopartículas, para aumentar ou principalmente para aprimorar o contraste nesses sistemas de imagem. Então, a partir de agora, eu vou tentar trazer aqui para a gente um panorama geral de algumas técnicas e como que está sendo utilizado alguns agentes nanoparticulados, como que isso também está sendo visto pela FDA, né, principalmente é o órgão regulador, né, principalmente dos Estados Unidos e no mundo, que tem uma grande influência, como que essas nanopartículas estão sendo utilizadas nesses sistemas de imagem. Então, fazendo uma busca aí no PubMed, a gente consegue ver, quando a gente procura por nanopartículas em imagens, a gente vê que isso tem uma tendência de crescer exponencialmente, ele está crescendo. Então, a gente, né, filtrando esses dados, a gente vê que o maior número de publicação relacionado a sistemas de fluorescência, em sistemas baseados na ressonância magnética, no imageamento por ressonância magnética, a gente vê também uma alta taxa de publicação. E outras técnicas também, como CT, o ultrassom, o PET, o SPECT, também estão ganhando espaço. Então, esse gráfico até 2020, mas eu acredito até 2023 a gente tem esse mesmo perfil, um crescimento acentuado na publicação, na investigação. Isso traduz para a gente que essa investigação está sendo feita combinando nanopartículas e sistemas de imagem. Então, é interessante a gente ver aqui que hoje, basicamente, a gente tem, acho que, 600 nanomateriais, nanoagentes, nanoestruturas que estão utilizados aí, né, estão sendo investigados, alguns na fase clínica. Então, basicamente, a gente tem uma faixa aí de 100 que está realmente aí próximo de ser liberado, que está sendo já utilizado na clínica. Então, a gente tem essa divisão desses dados, tanto na fase 1, na fase 2, que são aquelas fases iniciais, na fase 3, que são aquela fase já com um grupo maior de indivíduo, e também a gente tem já os lançados, que a gente vê 15%, e depois outros tipos, aqui já no gráfico B, a gente ilustra o tom dessa palestra, que é a utilização desses nanoagentes, principalmente para identificação de câncer, no diagnóstico, na detecção de tumores. Então, a gente tem outras aplicações, mas aí a gente vê que aplicações voltadas ao câncer atinge 53%. E do outro gráfico aí que a gente vê, no gráfico de pizza, a gente vê que
A gente também tem os lipossomos como os carro-chefe das publicações aí, visando essas utilização desses materiais como agentes, né, para imageamento. Então, os lipossomos e as partículas, os poliméricas, esses combinados de anticorpos conjugados com droga também têm uma relevância interessante. O que é interessante da gente utilizar esses nanoagentes, principalmente em comparação com agentes que vêm sendo discutidos, né, principalmente os agentes de contraste tradicional, é porque a gente tem, dependendo da nanopartícula, do nosso nanoagente, vamos falar assim, algo um pouquinho mais complexo do que aquela nanopartícula, aquela única, a core, aquele único núcleo, a gente pode vir a ter uma circulação aprimorada, um pouco maior. Isso permite, então, teoricamente, dependendo de algumas características, um sinal de contraste melhorado. Uma dessas estratégias para a gente prolongar essas partículas na corrente sanguínea e evitar o reconhecimento, principalmente do fígado, do baço, que são os órgãos responsáveis por captar qualquer material exógeno ao corpo, retirando essas nanopartículas da corrente sanguínea, é o PEG, o polietileno glicol, porque ele confere a essas partículas um maior tempo de circulação, permitindo ter um aumento na solubilidade e, consequentemente, esse aumento de circulação, porque esses agentes ele acaba atuando no modo stealth, né, nesse modo invisível dentro do corpo, em comparação em relação a uma nanopartícula que não possui um revestimento tão aprimorado, que é rapidamente fagocitada, né, ela acaba sendo capturada e retirada da circulação sanguínea, principalmente pelo baço e pelo fígado. Então, pessoal, a gente pensa assim, que a gente pode proporcionar essa circulação, né, mais longa desses agentes, utilizando principalmente o polietileno glicol, o PEG, aumentando a solubilidade, o tempo de circulação. Então, a gente pensa que como essa nanopartícula é extremamente pequena, a gente tem uma maior área de superfície em relação à área, a razão área-volume. Então, a gente consegue marcar moléculas e ligantes específicos, a fim de diminuir o perfil de toxicidade, ou otimizando propriedades dessas nanopartículas que sejam benéficas para determinado tipo de imagem. Então, a gente vai tentar ver isso ao longo da apresentação. Então, como a gente tem essa maior área de superfície, a gente vê que a gente pode permitir uma visualização funcional, ou seja, entender, né, processos biológicos, conceitos, e além de, né, avaliação funcional, além de estruturas, principalmente é, não só células, mas e também o processo biológico por inteiro, eu digo desde a administração até a sua eliminação do corpo. Então, a nanopartícula, quando extremamente apropriada e funcionalizada, isso traz um ganho para a gente, porque a gente permite, né, a visualização de processo biológico. Quando a gente fala de imagem, isso é extremamente importante, né, visualizar um processo biológico através de imagem, muitas vezes em tempo real. Então, né, quando a gente administra essas nanopartículas, esses nanoagentes, é interessante sempre se avaliar a biodistribuição, ou seja, para onde esse material está indo, primeiramente. Onde que ele está se distribuindo, onde que a gente tem esse acúmulo, ok? Então, basicamente, a gente tem aqui, né, o sistema mononuclear fagocitário, que seria basicamente à esquerda aqui, minha, que seria células de macrófagos captando essas nanopartículas em tempo real. Então, a gente consegue ver isso. E à direita, a gente tem uma imagem de, né, dual image, vamos pensar assim no CT e na fluorescência, que a gente vê um maior acúmulo disso em vivo. Então, a gente vê na região do fígado e do baço um maior acúmulo dessas partículas. Então, a gente trata esses órgãos, assim, teoricamente, como os caras maus, assim, captando essas nanopartículas, não permitindo que ela fique muito tempo na corrente sanguínea. Então, o desafio hoje, que a gente vai tentar finalizar aqui, vai visualizar na nossa apresentação, é como vencer esses caras. Mas isso ilustra que a gente está tentando, isso é possível visualizar, que essas estruturas, que a gente consegue fazer essa interação ocorrer. Então, vamos trazer alguns aspectos relacionados a algumas imagens. Principalmente, a gente tem alguns sistemas comuns, como o MRI, né, a ressonância, o CT, o ultrassom, o SPECT, o SPET, que são técnicas, né, mais comuns aí para a gente detectar lesão. Só que a gente vê muitas vezes que a gente está num nível macroscópico, então a gente necessita então de algum agente aí. Claro, dependendo do tipo, a gente pode detectar
algo em escala nano, mas obviamente se a gente tiver um agente já nessa faixa, facilita a nossa detecção. Então a gente tem imagens de fluorescência, trazendo aquele aspecto do gráfico que a gente viu do PubMed, talvez o tipo de nanopartícula voltada às técnicas de fluorescência que a gente está vendo maior incidência de publicação. Então, a gente tem basicamente a fluorescência, o NIRF próxima ao infravermelho, a gente tem determinadas inúmeras publicações utilizando nanopartículas que possam atuar nessa faixa da fluorescência. Só que a gente tem algumas limitações, então depende muito do tipo de nanopartícula, da síntese, né? Então depende muito, não é tão simples para a gente poder trabalhar, ok? Então, dependendo muitas vezes de algum combinado, a gente pode ter, mesmo numa nanopartícula, vários combinados de imagem de fluorescência, e isso pode até alguns agentes que possam emitir, né, trabalhar na faixa da fluorescência, que acaba sendo um problema, porque a gente tem esse desacoplamento, então a gente desse agente e da sua nanopartícula, então acaba sendo uma certa limitação. E como aplicação, a gente vê diversos já de relatos que a gente está vendo utilizando essas nanopartículas combinadas com alguns agentes voltadas para imagens de fluorescência. Então, sempre, né, tentando detectar algum tecido, principalmente como câncer. Nesse caso, foi para células, né, as stem cells, né? Então, que a gente tem esse monitoramento em tempo real, ok? A gente também tem essas estratégias de utilização para o imageamento de tumores, né, utilizando essas nanopartículas voltadas a esse aspecto da fluorescência. As células-tronco, me fugiu a palavra. Então, a gente tem esse imageamento, isso é extremamente legal, a gente poder estar vendo esses relatos. Então, essas nanopartículas são marcadas dentro dessas células-tronco, são internalizadas prévia e são administradas, né, em sistemas biológicos de animais, e a gente consegue visualizar isso através da fluorescência. Então, a gente tem uma série de relatos ao longo dos anos, principalmente dessas nanopartículas. Já nesse caso, a gente tem essa plataforma tanto para diagnóstico como terapia. Então, essas estruturas estão carregadas também com drogas. Então, aí você já tem um aspecto teranóstico, a gente costuma falar, quando esses agentes também apresentam esse perfil de terapia associado ao diagnóstico. Então, é um perfil teranóstico. Então, vamos dar uma olhada nesse panorama, a gente entender o que a gente tem já liberado, o que está em fase, principalmente de nanopartículas para imagem, né, baseado em sistemas de fluorescência. A gente já tem, né, algum produto que é baseado no nanocoloide, que a gente já está aí na clínica. Em outros produtos, como aí a gente já está na fase 1, começo da universidade, né, de Cornell, perdão, e também do Kettering Center. E a gente tem diversos institutos, né, institutos na Holanda, o Medgene, empresas também, a Uconano, que já estão em fase aí 2, de fase 1 para 2. Então, a gente pode ter nos próximos anos, talvez isso já liberado pelo FDA, que é dos Estados Unidos, o EMA, que é da Europa, European Medicine Agency. Então, a gente já tem uma possibilidade, porque todos os trabalhos que a gente vem visto, que está sendo relatado, são em animais ainda, principalmente em estudos in vitro ou em vivo, mas em animais, principalmente em roedores. Aqui a gente já está falando em algo já para o mercado, né, o mercado clínico. Então a gente também tem os quantos dots, que eu tinha apresentado no começo aí da aula, que a gente tem esses pontos quânticos que, dependendo aí da faixa, pode emitir fluorescência. Então, dependendo do tamanho dele e da modulação, ele pode, né, ser útil também nesse aspecto, ok? E vamos falar um pouco das nanopartículas aí, trazer para a gente visualizar as nanopartículas magnéticas, então, que são também objetos aí que estão variando na ordem de 1 a 100 nanômetros, então também apresentam possibilidade de associação e conjugação com advência. Materiais são sistemas teranósticos, por quê? Porque a gente consegue combinar uma mesma partícula ação terapêutica e de diagnóstico. Então, o grande ponto das nanopartículas magnéticas, porque a gente vai precisar falar do MRI, da ressonância, então a gente já introduz o que são as nanopartículas magnéticas.
Então, a gente tem o sistema, eles podem atuar como agentes de contraste, obviamente, para o sistema de ressonância, e também eles apresentam esse perfil de tratamento, porque o grande ponto das nanopartículas magnéticas, obviamente, elas respondem a um campo magnético. Então, isso permite atuar como vetores na entrega de calor no sistema de hipertermia. Essa mesma nanopartícula ela pode ser um vetor de fármaco, e assim combinando, então, esse perfil também de agente de contraste. Então, sempre a gente fala de nanopartícula, de nanomedicina, em se buscar agentes teranósticos, ou seja, a mesma estrutura ter um perfil de tratamento e de diagnóstico. Então, a gente tem, para a nanopartícula magnética, mas teoricamente para mais quase todas as nanopartículas, essas vantagens. Então, a gente tem tamanho reduzido, possibilidade de associação com revestimento, e no caso da magnética, essa propriedade magnética que, obviamente, elas apresentam, possibilidade de acoplamento de moléculas target. Então, a gente está conferindo, a gente pode dizer que esses materiais apresentam uma alta versatilidade, sempre flertando aí na terapia e no diagnóstico. Então, hoje a gente tem de sistemas de imagem baseados no princípio direto, ou seja, a partir do magnetismo dessas nanopartículas, a gente tem um sistema de MPI, que é um sistema extremamente recente, aí basicamente descrito pela primeira vez em 2005. Então, é basicamente um sistema de tomografia para nanopartículas magnéticas. A gente tem um sistema de ressonância, né, que já é clássico, então essas nanopartículas podem atuar como agentes de contraste para ressonância, então pode ser uma alternativa ao gadolínio. E também a gente tem aqui em Botucatu o nosso sistema que a gente vale destacar, que a gente consegue imagiar processos biológicos, então a gente tem um sistema de biosusceptometria de corrente alternada, o sistema BAC. Então, basicamente, aí na imagem a gente consegue ver a passagem dessas nanopartículas no coração e seu posterior acúmulo no fígado. Então, basicamente, como que a gente está vendo aqui no MPI, um acúmulo na região do animal superior, ali seria então o baço e o fígado, a gente consegue ver também no nosso sistema. Então, a gente está aí tentando investigar também, propor, não só nanopartículas, a busca também, quando a gente fala de nanomedicina, não é só desenvolver o agente nanoparticulado, mas também em busca de sistemas capazes de detectar essas nanopartículas de modo não invasivo, não utilizando radiação ionizante, apresentando um sistema mais barato, né, que não dependa de blindagem, porque nesse caso, tanto do MPI como do MRI, a gente vê uma dependência de blindagem, né? Então, a gente tem essas limitações, dependendo, não é talvez desvantagens, mas, né, mas talvez seriam umas certas limitações. Então, o MRI a gente vê que, né, as nanopartículas se apresentam como uma grande possibilidade, porque hoje a gente tem, né, o gadolínio, teoricamente é relatado alguma toxicidade desses materiais, então hoje a gente tem o gadolínio com os quelantes, né, a fim de diminuir essa toxicidade. Então, uma alternativa como agente de contraste seriam as nanopartículas, né, porque a ressonância, obviamente, tem uma resolução, né, e um poder de avaliação em profundidade enorme. A gente teve uma alta resolução temporal, espacial, melhor dizendo, também, e um excelente contraste para tecidos moles. Então, se a gente conseguir utilizar nanopartículas, acaba sendo não só uma alternativa que a gente não pensa em substituição, mas também de auxiliar, né? Acho que as nanopartículas, os sistemas aí nanoestruturados, vêm aí com uma perspectiva de auxiliar, ok? Não só as nanopartículas, mas também como novos sistemas. Então, né, a gente tenta sempre buscar sistemas que sejam capazes de detectar essas nanopartículas, que um dia possa vir auxiliar sistemas de imagens já consolidados. Então, muitas vezes a gente vê na literatura que desenvolver sistemas é tentar substituir ressonância. Talvez não, não é isso o intuito. Talvez desenvolver um sistema é você um dia no futuro, longo, é tirar alguém da fila da ressonância, né, que seja capaz de detectar nanopartícula em tempo real, né? Então, isso otimiza também, é algo até benéfico para o próprio sistema de imagem. Então, as nanopartículas principalmente as magnéticas, são uma alternativa interessante. Então, a gente vê que essas nanopartículas, principalmente as magnéticas, ela têm um design de núcleo casca. Então, a gente tem essas partículas com um determinado núcleo, um óxido de ferro, uma ferrita, né, uma magnetita,
que a gente pode associar algum revestimento, moléculas target. Então, a gente tem uma ilustração numa microscopia de transmissão, né, que a gente vê essas esferas, então a gente vê que muitas vezes a gente pode estar lidando com uma partícula que é extremamente pequena, o seu core, mas o seu revestimento aumenta um pouquinho o seu tamanho, a gente pode ter alguma interação desses caras que aumenta esse complexo, então a síntese, a conjugação de nanomaterial é extremamente delicada, é um processo bem dificultoso, porque tem que ter, né, a mão, a gente brinca para essa receita não sair, não sair um pouquinho alterada. Então, basicamente, esse design de construção núcleo-casca é extremamente eficiente. Um núcleo, né, magnético e um revestimento, seja ele um polímero, né, uma molécula orgânica, uma proteína, facilita atingir o objetivo que se quer na administração dessa partícula, seja maior tempo de circulação, né, acoplar com a molécula targeting, né, e assim se ter um direcionamento seletivo. Hoje, só para a gente ter um panorama em relação ao FDA, a gente tem algumas nanopartículas já liberadas pelo FDA para, principalmente terapia. Essas nanopartículas podem ser utilizadas não só, como no caso do nanoterm, para hipertermia magnética, mas também, né, para pessoas com deficiência de ferro. Então, são capazes de liberar ferro, né? Então, principalmente em estados de anemia um pouco mais severo, então a gente tem esses caras já liberados pelo FDA. E a gente tem no caso aí do Fera-M, que é um agente nesse intuito, que está sendo muito investigado também para a imagem, porque ele apresenta algumas propriedades legais, principalmente ele tem um longo tempo de circulação, é uma molécula nanopartículas bem estáveis, ou seja, a gente tem esse colóide muito bem definido, então acaba sendo uma alternativa que está sendo investigada também para ser agente de contraste. Hoje, o que a gente tem para contraste, a gente tem alguns que estão aí em fase de desenvolvimento. Então, a gente tem principalmente, né, o Spiegelpix, que a gente tem já em fase 1, principalmente para detecção de câncer, né, na mama, principalmente. E a gente teve alguns que foram retirados, que foram descontinuados, principalmente o Resolvist e o Feridex, devido a alguns problemas né, de permanecer muito tempo no fígado. Então, né, essa busca incessante, muitas vezes a gente acaba tendo alguns problemas, então isso se dá a necessidade de sempre estar estudando esses materiais, é aquele ponto que eu falei para vocês, a biodistribuição desses materiais, como que esses materiais estão interagindo nas moléculas biológicas e como que eles estão sendo eliminados principalmente, ok? Então, nesse caso, a gente teve a descontinuidade desses materiais, mas hoje a gente tem aí, principalmente, né, os cílios também aí, um outro material baseado num complexo de cobalto para agente de contraste na ressonância. Então, a gente tem da Universidade do Texas, já em 2014, então a gente já tem outros sistemas também. Então, a gente vê aí nanopartículas de manganês também, extremamente com potencial de ser utilizadas principalmente para agentes de contraste na ressonância. Então, a gente vê já de alguns estudos aí que, né, na imagem superior ali, a gente vê na letra T os tumores, e depois de algum tempo né, foi utilizando, né, o PIX, né, o Spiegelpix, que é essas nanopartículas. Então, a gente viu isso, né, ao longo do tempo. Ele fez esse estudo, né, os autores fizeram esse estudo de biodistribuição em diversos animais, mudando também principalmente o tempo de avaliação. A gente viu de 0 até 3 horas. Depois, nos outros gráficos aí, nas outras imagens, a gente viu 10 animais. Então, os resultados dos autores aí, eu acho que não trouxe aqui no próximo slide, né, que seria esse trabalho, a gente viu que eles conseguiram um maior acúmulo, né, dessas nanopartículas nesses tecidos e permitiram também uma avaliação, de certa forma, aí, o imageamento dessa região, ok? Quando a gente fala do CT, a gente, né, da tomografia, a gente vê principalmente algumas limitações em relação aos agentes de contrastes, né, principalmente o iodo aí, é, que tem uma eliminação rápida, uma toxicidade renal, é sempre relatado, né, na literatura. Então, a gente, se colocar teoricamente essas moléculas dentro de algo que seja menos tóxico ou não tóxico, isso é um ponto positivo. Então, a gente tem algumas nanopartículas voltadas à tomografia em dois aspectos. As nanopartículas como vetores, que podem carregar esses agentes, né, que são de contraste para o CT, ou uma outra sacada é a utilização de materiais à base de metal,
né, com um elevado coeficiente de atenuação, ou seja, o ouro se destaca muito bem. Então, quando a gente fala de nanopartícula e tomografia, a gente vê o ouro se destacando. E as nanopartículas de ouro, né, tem bastante grupos aí no mundo sintetizando. O ouro, obviamente, é conhecido pela sua não toxicidade no corpo, é extremamente biocompatível. Então, a gente pensa numa possibilidade aí de utilização de nanopartículas de ouro. Isso está sendo bem relatado na literatura, a gente vê diversos trabalhos, então a gente vê principalmente já esses complexos de ouro carregado com alguns outros tipos de moléculas, e a gente também tem o ouro por si só, né, devido a esse alto coeficiente, esse alto número atômico. Então, quando a gente pensa em relação, né, a eficiência de absorção, a gente vê esses dados um pouco mais interessante para o ouro. E além disso, a gente não é relatado esse potencial de toxicidade, principalmente para lesões renais ou danos relacionados, né, ao perfil osmótico. Então, o ouro ele acaba sendo um cara bem interessante quando a gente fala de agentes de contraste, né, principalmente para o CT. Então, a gente vê aí já outros trabalhos também, que mais uma vez a gente viu, né, isso ao longo do tempo, a pré-administração de uma nanopartícula de iodo, não de iodo, mas um lipossoma carregado com iodo. A gente viu essa possibilidade de. A gente vê esse perfil de acúmulo no fígado, no baço, nessa região, né, abdominal, então, ao longo do tempo. Então, é um estudo de biodistribuição mostrando o perfil dessas nanopartículas que podem ser utilizadas em sistemas de imagem. Então, hoje a gente tem aí, pelo FDA, liberado aí que a gente está em fase, principalmente esse baseado de lipossomo, principalmente para o diagnóstico de câncer, da Marval Pharma. Então, a gente tem um complexo de lipossomo, né, peglado. Então, a gente tem aquela molécula de polietileno glicol. Então, a gente tem um tempo de circulação aprimorado nesse cara. Então, isso ilustra que a gente está, que a ciência, a literatura está buscando. Então, a gente tá sendo investigado esse perfil a fim de se, obviamente, propor material no mercado. Quando a gente fala de ultrassom, a gente já tem alguns determinados agentes de contraste, só que eles são já na escala micro, né, teoricamente, são as microbolhas que a gente tem. E quando a gente fala de moléculas muito maiores, a gente fala que quando a gente tem uma molécula, muitas vezes tem uma nanopartícula muito maior, a gente tem um tempo de circulação menor, uma baixa estabilidade, ou seja, esses agentes de contraste são rapidamente retirados da corrente. Então a gente vê, no caso do ultrassom, que a gente só consegue ver fluxo, né? Muitas vezes utilizando algum agente de contraste, né? Que a gente já tem aí no mercado utilizado. Então, a gente tem que essas nanopartículas, em relação ao CT e ao MRI, a ressonância, elas acabam sendo um pouquinho maiores. Então, elas já são, a gente está falando aí nas centenas de nanômetros. Então, a gente tem basicamente, né, a microbolha, que a gente já está falando, né, os tipos que possam ser de agente de contraste. Essas microbolhas carregando determinados gases que são, né, são apresentar esse perfil adequado para o ultrassom. A gente tem as nanopartículas, teoricamente, do tipo sólido. Então, a gente tem basicamente aquelas nanopartículas de sílica, aqueles mesoporos, que são basicamente, teoricamente, buracos nessa nanopartícula que eles conseguem, né, carregar determinados gases dentro desses agentes. E determinado a gente tem o tipo líquido, ok? Então, nesse trabalho é bem legal que a gente vê ao longo do tempo, que na imagem inferior aqui foram utilizadas essas nanopartículas carregadas com alguns gases, que a gente viu um maior acúmulo, os autores encontraram ao longo de 4 horas, em relação a dois agentes que já tem no mercado, só que eles já estão na escala de microbolhas. Então, tem esses dois produtos, né? A gente vê a marca registrada, e é interessante ver aqui no gráfico C também, que a gente vê essa retirada dos órgãos, esse estudo de biodistribuição ex vivo, que essas nanopartículas permitiram também, né, a visualização desses órgãos, né, desses caras, principalmente, né, um pouco menos em intensidade, mas relativamente aí um estudo inicial com bastante resolução. E a gente vê também ali uma biodistribuição já teoricamente aí de ex vivo, que a gente vê também que
a barra preta, né, essas nanopartículas em forma de gás, em comparação com os microparticulados, né, esses MP, a gente também tem um acúmulo interessante, principalmente olhando para o tumor. Isso é extremamente, né, impactante e acaba sendo bem interessante também para a literatura. Então, aqui a gente tem liberado hoje aí pelo FDA, basicamente só as microbolhas aí, mas também conjugados com algumas moléculas lipídicas. Isso já está bem clássico, a gente vê desde 2001, basicamente já tem possibilidade de utilização. E quando a gente fala agora, né, de PET, do SPECT, a gente também tem, né, uma alta sensibilidade, uma possibilidade de análise quantitativa. O PET também, né, fornece informação em nível molecular, né, baseado no rastreamento, no monitoramento desses nuclídeos. Então, detectando também, né, o SPECT, aí, funções bioquímicas anormais, então é possível ter esse perfil de avaliação completo. Então, a gente vê, né, aqui uma ilustração, um sistema, né, de imagem, acredito que seja no PET, não coloquei a referência, mas que a gente vê um determinado, né, acúmulo desses nanoconjugados em animais. Então, vamos tentar ver que, em relação a alguns nuclídeos, principalmente utilizados, né, nas técnicas aí, a gente vê que tem uma meia-vida razoavelmente um pouco mais longa, né? Então, o que que acontece que a gente possa ter nesse caso, e é muito descrito, quando a gente tem essas nanopartículas, acaba sendo combinado com as nanopartículas, a gente tem esse desacoplamento da nanopartícula com o radionuclídeo. Então, muitas vezes, quando a gente está tentando, parece que é tão fácil e tão, né, tão bonito, mas muitas vezes, se eu quiser ter uma nanopartícula respondendo ao campo magnético, uma nanopartícula magnética, o core magnético e uma molécula que responda ao PET, muitas vezes você tem o desacoplamento, então sempre é bom ter essa avaliação, né, multimodal, porque muitas vezes você acaba vendo o material fluorescente, o material radioativo indo para um canto e o magnético para o outro, e aí? O que que aconteceu? Então, a gente tem basicamente aqui, né, nuclídeos com meia-vida um pouco mais curta, né? Então a gente pensa aí no flúor, né? Que a gente tem ele aí com uma meia-vida basicamente aí de 109 minutos. A gente tem outros com um pouco mais longa. Então hoje já tem aí o cobre 64, né? O iodo também, o índio também, a gente tem isso aí. E muitas vezes esses caras estão sendo combinados em nanopartículas. Então a gente vê aí estudos que a gente consegue colocar, que estão sendo investigados, estão sendo conjugados esses materiais com um pouco mais de tempo de circulação, né, combinando com as nanopartículas, a fim de reduzir uma certa toxicidade, aumentar a biocompatibilidade desses materiais. Então, a gente vê aqui nesse estudo, né, de nanopartículas de ouro, mais uma vez o ouro aí se destacando né, nessa avaliação molecular de maneira in vivo. Então, a gente vê que, né, aqui, né, nas nossas barrinhas, com essa modificação que ele coloca também certos materiais para aprimorar a chegada no tumor, né, moléculas target, a gente vê um maior acúmulo também no tumor. Então, isso acaba sendo bem interessante, né, que a gente vê esse maior modificação. Isso vem ilustrando para a gente que, né, determinado aspecto do objetivo, a gente vai ter maior investigação, principalmente na síntese. Isso comprova aí que a gente está tendo bastante relato, é bastante conhecido essa investigação, principalmente em esses sistemas de imagem. Então, a gente vê principalmente aí o papel do ouro. Então, sempre nessa perspectiva de sempre se utilizar, de se fazer uso das nanopartículas, dessa versatilidade das nanopartículas, para sempre estar trabalhando aí com mais de uma molécula, ok? Então, a gente vê aí também, né, estudo de nanopartículas, né, poliméricas, né, também voltada para o PET, principalmente para o iodo. Então, a gente vê que eles conseguiram estabilizar, nesse caso, isso é um estudo bem interessante, que eles colocaram essas nanopartículas, né, principalmente num revestimento de albumina com anticorpos. Então, eles conseguiram evitar que acontecesse aquele processo que eu falei para vocês de desacoplamento da parte, né, do radiomarcador e do núcleo da partícula. Então, está todo mundo preso e isso apresentou uma estabilidade legal. E no estudo em vivo, em animais, observou-se aí na parte
não é um acúmulo, foi um estudo de biodistribuição, que essas nanopartículas chegaram no fígado, no baço, um pouquinho ali também na região do pulmão, né, que algumas nanopartículas tendem a se acumular também no pulmão. O pulmão tem uma carga de macrófago alveolar interessante. Então, a gente está vendo bastante relato de estratégias aí da ciência para tentar estabelecer esses caras aí como uma alternativa, uma sugestão como agentes de contraste. Então, a gente vê também aí que nesse estudo aqui, né, um peptídeo marcado com tecnécio, né, ela possibilita a detecção, né, de certos tumores, principalmente fazendo uso daquela associação que eu falei no começo para vocês, uma estratégia passiva de se esperar o efeito EPR e também de ligação de moléculas específicas, né, que possam ser úteis, principalmente respondendo ao sistema de imagem. Então, a gente tem essa versatilidade, principalmente por métodos passivos ou ativos, ok? Então, a gente vê esses relatos, esses estudos de biodistribuição, então é bem legal e é interessante porque a gente está sempre falando de perspectivas multimodais, então a gente vê o SPET e o CT combinando, então, a possibilidade de análise com um pouco mais de resolução espacial e também de avaliação funcional, e utilizar nanopartículas seja talvez uma grande sacada disso, né, de utilizar de todo o potencial que esses caras podem trazer, a fim de se ter um contraste e uma imagem muito mais aprimorada. Então, isso é um estudo bem legal, porque eles fizeram também em roedores, mais uma vez, identificando essa passagem das nanopartículas pelo fígado, pelo pulmão, e ao longo do tempo essas nanopartículas foram sumindo dessas regiões. Então, teoricamente, esses nanomateriais estão se distribuindo. Então, quanto maior tempo, esse aqui é o intuito, o maior tempo de circulação é melhor, porque aí se a gente espera-se que possa atingir, teoricamente, o tecido-alvo. Então, são estudos extremamente interessantes para a gente poder entender a importância daquele começo, de sempre de sintetizar nanopartículas estáveis, biocompatíveis, com determinado revestimento. E aqui a gente também tem uma tabela de produtos aí que já está sendo avaliados em fase 1, fase 2, ou está na clínica. Então, a gente já tem o Quarren Scout, que é um microparticulado que é utilizado para imageamento do câncer, do fígado. Então, e também é utilizado aí nos sistemas do SPECT, do PET. A gente tem outros sistemas também, principalmente já em fase 1 e 2. Então, apesar de parecer poucos que a gente já tem na clínica, a gente pensa que isso está sendo bem rápido, teoricamente. E a gente só está listando, né, porque essas tabelas são muito maiores, então a gente tenta colocar só o que já está em fase um pouco mais avançada, porque o FDA, obviamente, é extremamente criterioso em determinar, né, os ensaios de toxicidade, ensaios de coisa, então, de grupo, de população, então acaba sendo bem, teoricamente, não demorado, mas extremamente é, detalhado, melhor dizendo. É, passando aqui. Então, aqui a gente pensa, a gente pode ter um balanço em relação às modalidades de imagem, a gente falou até do MPI, do MRI, que são técnicas dedicadas à detecção de nanopartículas magnéticas. Como vantagem, obviamente, a gente tem aí, no caso do MPI, né, essa possibilidade de imageamento em tempo real, a gente tem uma penetração, né, de tecido que é basicamente ilimitada, ela tem um contraste positivo, sem uso de radiação também, no caso da ressonância magnética, com uma alta resolução espacial. Entretanto, compartilham de algumas limitações, como uma sensibilidade, né, em relação ao PET, do caso do MPI, né. A gente tem no caso do MPI também, uma possibilidade de magnetostimulação, porque a gente está lidando com campo magnético. Então, a gente pode ter uma magnetostimulação de alguns nervos, né? A ressonância, obviamente, é um sistema um pouco mais caro, tem algumas determinadas limitações em relação a alguns agentes de contraste. O CT também apresenta alta resolução e um tempo de rápido para a imagem. Entretanto, a gente tem o uso aí de radiação e determinados agentes de contraste que pode vir a ser tóxico. No mesmo caso para o PET, para o SPECT. No ultrassom também a gente tem possibilidade aí de sem uso de radiação. O custo do ultrassom também é barato, mas a gente tem uma baixa sensibilidade, a resolução também não é alta. Quando a gente fala de microbolha, com essas partículas, com essas moléculas de gases, né, colocadas na partícula, não acaba sendo um pouco perigoso, tem alguns relatos, porque acaba sendo, né, bolha,
E se esse microparticulado não está muito bem conjugado, pode vir a ter um problema. Imagens óticas também, você tem uma alta sensibilidade, sem uso de radiação, mas a penetração é extremamente baixa. Então, eu acho que o futuro aí tende, principalmente a imagens multimodais, principalmente como o PET MRI, que a gente já tem estudos utilizando nanopartícula, com aquele core magnético e com agente de contraste direcionado ao PET, então eu acredito que seja aí um futuro, mas parece que seja muito fácil assim, a gente trabalhar com nanopartículas, mas eu acho que a gente tem uns desafios biológicos também, que eu acho que é válido para a gente poder finalizar a nossa aula. Eu diria que a gente tem problema principalmente do uptake dessas partículas, ou seja, a gente sempre pensa nos sistemas de imagem, como isso é benéfico, a gente está provando isso ao longo dos anos, mas a gente está vendo que a gente tem que colocar essas nanopartículas, por isso para circular muito mais tempo na corrente sanguínea, porque o fígado, esses órgãos que a gente fala, esse sistema, né, fagocitário, o sistema fagocitário mononuclear, porque ele interage de maneira eficaz e rápida com essas nanoestruturas, ou seja, se as nanopartículas não circulam, a gente não consegue imagiar determinado tecido, a gente não tem tempo suficiente. Então, isso é discutido na literatura, esse problema, essa dificuldade, esse desafio em como permitir um maior tempo de circulação desses agentes. Porque que acontece, basicamente, para a gente poder entender e finalizar a aula, é que quando essas nanopartículas elas penetram, elas estão no sistema biológico, a gente tem um processo de opsonização, ou seja, várias proteínas acabam absorvendo a superfície desses materiais, porque, teoricamente, essas nanopartículas essas proteínas, perdão, conseguem sinalizar para o fígado, para o baço, para o pulmão, para os macrófagos, para os monócitos, que algo estranho está no corpo. Então, isso é conhecido como uma formação de uma proteína, de uma coroa proteica, né, o efeito corona nessas partículas, permitindo o rápido reconhecimento e, consequentemente, a rápida retirada desses materiais da corrente sanguínea. Então, por isso que a gente vê em todas as imagens, principalmente nos animais, tanto no MPI, no MRI, no PET-CT, no sistema BAC, aquele acúmulo no fígado, porque o fígado acaba sendo é, o grande, o grande ator nessa dança de retirar partículas da corrente sanguínea. Então, a gente tem esse processo de opsonização, que basicamente que é essa proteína, ela tem esse perfil de opsonizar, então ela vai sinalizar, que permite esse rápido reconhecimento por células macrofágicas, que é aqueles macrófagos que a gente tem no corpo. Quando o macrófago é do fígado, a gente tem as células de Kupffer, no baço a gente tem os macrófagos da zona vermelha, da polpa vermelha, e a gente tem esse perfil que é bem descrito do processo da opsonização. Então, sempre se visa, mais uma vez, essa funcionalização da partícula, a fim de evitar, né, essa formação da coroa proteica, ou seja, diminuir a interação dessas células com o sistema imune. Então, a gente tem que, né, estratégias, basicamente, a gente tem que entender essas barreiras, sempre que a gente pensa aí em propor sistemas de imagem, mas a gente tem que entender os desafios, principalmente da nanomedicina, que é sempre visar o reconhecimento dessas nanopartículas, o clearance e a degradação, porque isso provoca um menor tempo de circulação e, consequentemente, um menor uptake pelo tumor, que é aquele tecido, aquela região que a gente quer efetivamente imaginar. Ok? Então, a gente tem que vencer o sistema retículo endotelial, que é uma denominação passada, que é esse sistema fagocitário mononuclear. A gente tem, então, o fígado, o baço, a gente tem aqui nesse outro slide, né, as células de Kupffer, o rim também que apresenta esse perfil, o sangue também com os monócitos, as células dendríticas, né, o pulmão também com os macrófagos alveolares. Então, a gente tem diversos atores aí que fazem parte desse sistema. Então, a gente vê que hoje, basicamente, mais de 90% aí dos agentes, quando são injetados, eles são eliminados por esses órgãos do o sistema MPS, né, que é esse sistema fagocitário, principalmente pelas células de Kupffer presentes no fígado. Então, a gente está falando de sistemas para imagens, mas a gente está batendo cabeça ainda em estruturas biológicas, que não permite que essas nanopartículas, né, esses agentes, não circulem.
Então, a gente tem esse desafio, então, ainda de propor um agente seletivo, biocompatível, não tóxico, mas que consiga circular, que evite o reconhecimento e o clearance dessas partículas. Então, o baço também, a gente fala bastante do fígado, mas ele tem um papel extremamente importante nesse sistema, porque ele apresenta macrófago, uma alta densidade de macrófago, e também esses órgãos, principalmente o fígado e o baço, apresentam uma microanatomia que favorece a chegada dessas partículas, porque eles são, primeiramente, altamente irrigados e apresentam um sinusoide fenestrado. Esses sinusoides apresentam umas fenestras, basicamente, que permite extravasar dessas partículas para os órgãos, e eles possuem também células muito bem arranjadas, que são os macrófagos, que ficam na borda dessas fenestras, captando todo esse material nanoparticulado. Então, o baço também tem esse perfil. Qual que é uma estratégia hoje, pessoal? Além do revestimento, a gente né, tem um estudo aqui que a gente conseguiu fazer e evitar essa proteína, essa formação da coroa proteica, no qual a gente revestiu as partículas com albumina. Albumina, uma proteína presente aí no corpo. Então, a gente vê na curva preta o maior tempo de circulação dessas nanopartículas em relação a nanopartículas revestidas com citrato e nanopartículas sem revestimento. Então, a gente fez esse estudo em animais e a gente viu o maior tempo de circulação. E uma outra estratégia são estratégias biomiméticas. Então, destaque para o professor Andres Bacuzzi, da Universidade Federal de Goiânia, no qual tem estudos muito avançados nessa. É um grupo muito forte em utilizar, né, esses nanocarreadores camuflados por membrana. Então, eles conseguem, né, hoje já aí, é visado, então, revestir, por que não a nanopartícula, com uma molécula, né, uma membrana celular. Então, a gente pode colocar isso dentro de um eritrócito, de um leucócito. Então, essa combinação acaba permitindo um tempo de circulação muito maior, porque aqueles caras que a gente vem comentando, as células de Kupffer, os macrófagos, não conseguem reconhecer facilmente. A gente tem esse agente aí no modo stealth, no sistema biológico. Então, aí o grupo Goiânia, liderado pelo professor Andres Bacuzzi, a gente vê essa internalização dessas partículas em eritrócitos e mostraram um resultado muito interessante. Foi um trabalho publicado, né, pelo grupo. Eles acoplaram também outros materiais, o IR também, né, 780, albumina, então que é um fluorófilo. Então fizeram um nanocomposto muito otimizado nessas estratégias biomiméticas, ok? E para finalizar, também um sistema de imagem que a gente tem aqui em Botucatu, que é o sistema, um arranjo de bobina, que a gente consegue detectar nanopartícula magnética em tempo real, já que a gente está falando de imagem. Então, a gente tem esse arranjo multi-instrumental, que apresenta uma alta resolução espacial, temporal, uma certa resolução espacial a gente está falando aí, em torno de 2 centímetros, e principalmente com um FOV limitado, né, que só depende do arranjo de bobina. Então, isso aí a gente conseguiu ver essas nanopartículas em tempo real passando pelo coração e sendo acumuladas no fígado. Isso é extremamente interessante, porque hoje a gente consegue fazer isso de maneira quantitativa, ou seja, em tempo real eu ver quanto que está passando e quanto que está acumulando. Então, é algo extremamente interessante e novo, né, um sistema que é extremamente barato e uma alternativa, permitindo que a gente compare, principalmente com uma aquisição ex vivo. Então, ao longo dos anos, a gente teria, teoricamente, secar esses órgãos e medir a massa de partícula magnética. Isso a gente consegue fazer através de imagem. Então, a gente está tentando aí competir, né, no cenário, mas passos pequenos, mas com uma grande possibilidade, porque a gente já está, né, nessa possibilidade na reconstrução dessa distribuição espacial. Então, a gente está fazendo diversos estudos para isso. Então, além de se envolver apenas na síntese, na conjugação de entender esses nanomateriais, a gente também tem que entender e propor devices, dispositivos para o imaginamento das partículas. Então, a gente está tendo bons resultados. Então, a gente está utilizando diversos materiais, né, diversas abordagens para se utilizar, utilizando imagens e agentes nanoestruturados, no caso aí nanopartícula. Então, aqui a gente viu, né, a avaliação do processo de cirrose, principalmente através de imagem. Foi um estudo bem interessante que a gente fez, né, uma parte toda de avaliação microscópica, e também a gente fez um comparativo da acumulação pela imagem e acumulação ex vivo. Então, eu gostaria, né, de apresentar só esse final, que a gente vê esse perfil, esse estudo,
Então, a gente vem ilustrando aí diversas técnicas e também falando um pouco o que a gente está realizando aqui em Botucatu. Gostaria de agradecer aí pela atenção de todos. Eu estou aberto aí a qualquer dúvida, qualquer dica, sugestão aí também. Meu e-mail é guilherme.soares@unes.br. Muito obrigado.